Atualmente, o cineasta e roteirista Quentin Tarantino foi alvo de polêmica em relação não ao seu trabalho, mas sim da relação com a sua própria mãe, como ele narrou no podcast The Moment, apresentado por Brian Copeland. Quando ele tinha apenas 12 anos de idade, a mãe dele não o apoiou na carreira de roteirista. E até hoje, ele não dá um centavo sequer para ela. O motivo foi que na escola, quando ele tinha 12 anos, os professores a chamou para falar do problema dele, que ele, ao invés de prestar atenção na aula, ele ficava escrevendo roteiros, e a mãe, obviamente, ficou do lado dos professores, impedindo ele de escrever. Então, em decorrência disso, ele narra que aos 12 anos ele disse para ela: "Quando eu me tornar um escritor de sucesso, você nunca verá um centavo do meu sucesso. Não haverá casa para você, sem férias para você, sem Elvis Cadillac. Você não ganhará nada porque disse isso." Frase essa que faz efeito até os dias de hoje, em que a mãe dele está com 75 anos. Mesmo com a fortuna dele, que é avaliada em 120 milhões de dólares. Ele, na entrevista, ele afirmou que hoje ele ajuda a mãe dele em algumas coisas do dia a dia, como um problema que ela teve com a Receita Federal, mas, até hoje, não deu nenhum centavo a ela. E na entrevista, ele ainda afirmou: "Existem consequências para suas palavras ao lidar com seus filhos. Lembre-se de que há consequências para o seu tom sarcástico sobre o que é significativo para eles." Então, concordamos que a forma que ele fala sobre isso é assustadora, mas nisso fica o eterno debate: apoiar as escolhas dos filhos ou visar a adaptação deles ao mundo? Pois é difícil responder isso, pois não há nada escrito em pedra sobre essa questão. Por isso, vamos analisar essa pergunta sob diversas perspectivas, sob o ponto de vista neurológico, sob o ponto de vista da geração atual e o desejo quase que inalcançável dela, e vamos falar de uma das pessoas mais famosas do Brasil que tem passado por isso. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia. Aqui falamos todos os dias sobre temas e notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. Apoiar as escolhas dos filhos ou visar a adaptação ao mundo? Quando o assunto é a geração atual tem um perfil completamente diferente das outras. Inclusive ganhou o apelido de geração floco de neve. O termo geração floco de neve é um termo usado para descrever a geração de pessoas extremamente sensíveis que se ofendem por tudo, com baixíssima tolerância às frustrações da vida. O termo apareceu primeiro no filme Clube da Luta, em que o protagonista fala: "Escutem aqui, seus vermes, vocês não são especiais, vocês não são um belo ou único floco de neve, vocês são feitos da mesma matéria orgânica em decomposição como tudo no mundo." Pesado, não é mesmo? Mas o termo floco de neve ficou famoso em relação à nossa geração quando professores de universidades americanas e britânicas que deram aulas para a última e a atual geração começaram a reclamar de uma grande mudança de comportamento na geração atual, em que eles viram que a nova geração era muito diferente da anterior. É formada por alunos ultrassensíveis, reclamões, por vezes rabugentos, muitas vezes medrosos e sem a capacidade de lidarem com nenhum tipo de frustração, ao ponto de ficarem muito bravos com extrema facilidade, muitas vezes por pequenas coisas. E também marcados por um certo individualismo. Se um aluno, por exemplo, tira uma nota ruim, a culpa é do professor que o odeia e vai na internet escrever um baita de um textão para poder culpar o professor. Mas, diante disso, fica a pergunta: apoiar as escolhas dos filhos, que são de uma geração eternamente satisfeita, ou visar a adaptação deles ao mundo? O que é bem diferente de Tarantino, que é da geração anterior, mas a geração atual é marcada justamente pela flutuação de humor e muitas vezes por vontades profissionais que, na maioria das vezes, são inviáveis, como no caso do Tarantino. Teve uma pesquisa feita pela Lego e pela The Harris Poll que perguntou a 3.000 crianças de 8 a 12 anos: "O que você quer ser quando crescer?" E deu as opções: astronauta, músico, atleta profissional, professor ou vlogger. E o resultado foi que eles, em grande parte, com 29%, querem ser youtubers, sendo o YouTube o emprego dos sonhos, sendo que nós sabemos que conseguir viver de YouTube é algo muito difícil, muito competitivo e extremamente desgastante. Sabemos que dessas crianças, se apenas 0,1% delas conseguirem fazer sucesso no YouTube,
já é um grande número. Mas, diante disso, repetimos a pergunta: apoiar a escolha dos filhos ou visar a adaptação deles ao mundo? Agora, do ponto de vista da neurologia, vemos adolescentes de 15 anos com habilidades cognitivas que podem ser comparadas à dos adultos, e inclusive geram muitos debates em que algumas pessoas defendem a redução da maioridade penal. Mas o problema é que em testes de inteligência emocional, eles por vezes podem despencar, fazendo com que muitos especialistas defendam a maioridade tardia, alguns defendendo até os 25 anos, para você ter noção. E é aí que aparece o problema, em que o adolescente ainda não desenvolveu um sistema forte que mantenha as emoções sob controle, e é aí que podemos entender melhor os professores que os apelidou de geração floco de neve. Lembrando que estamos falando de adolescentes, já os professores falavam de universitários que, em grande parte, continuam se comportando como adolescentes, sem conseguir lidarem com as frustrações. Nisso, repetimos a pergunta: apoiar a escolha dos filhos ou visar a adaptação deles ao mundo? Sendo que logo quando o primeiro estudo científico sobre adolescência surgiu em 1904, feito pelo primeiro presidente da Associação Americana de Psicologia, Stanley Hall, ele mesmo descrevia a adolescência como uma fase conturbada da vida. E Stanley Hall ele não tinha uma visão muito positiva da fase da adolescência, a tratando como uma fase em que o indivíduo deve superar os seus impulsos que são semelhantes ao de uma besta irracional, em que ele identificou 3 aspectos-chave dessa fase, que são as alterações bruscas de humor, muitos conflitos com os pais e comportamentos de risco. Nisso, repetimos a pergunta: apoiar as escolhas dos filhos ou visar a adaptação deles ao mundo? Uma vez, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que estudou muito sobre os tempos atuais, chamou os tempos atuais de tempos líquidos, em que nada é para durar. Quando o jornalista brasileiro perguntou a ele sobre qual conselho ele daria aos jovens, a resposta dele foi: busque equilíbrio entre segurança e liberdade. Eu vou explicar. Esses são 2 valores que são tremendamente difíceis de conciliar. Se você quiser mais segurança, você vai precisar renunciar de um pouco de liberdade. Mas, se você quiser mais liberdade, vai ter que abrir mão da segurança. É impossível ter os 2 ao mesmo tempo, na mesma medida, sendo que para ter um, temos que abrir mão do outro. E esse dilema continua para sempre na vida da pessoa. Segundo ele, não há uma solução perfeita entre uma e outra. Sempre terá que ter mais de uma e menos de outra. Porém, ele diz que, mesmo assim, a pessoa jamais deve parar de tentar procurar um equilíbrio entre a segurança e a liberdade, seja nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho, no seu ciclo social, em tudo. E é aí que aparece o papel dos pais: apoiar as escolhas dos filhos ou visar a adaptação deles ao mundo. Sendo que o problema é que na fase da adolescência é uma fase em que naturalmente a pessoa quer só ter liberdade. Liberdade é essa que pode facilmente a autodestruir. Mas um exemplo que conseguiu muito bem lidar com isso foram os pais da Raíssa Leal, a nossa querida fadinha do skate, que é campeã olímpica de apenas 13 anos, em que desde cedo os pais dela deixaram e incentivaram ela na prática do esporte, mas que também na escola não teve as notas dela afetadas, sendo uma boa aluna. Mas esse dilema entre apoiar as escolhas dos filhos ou visar a adaptação deles ao mundo é um dilema complicado em que não há uma resposta definitiva. É uma pergunta que a maioria dos pais se fazem com muita frequência, como foi no caso da Luciana Ximenes, que desabafou isso no seu Instagram recentemente. Olha o que ela falou sobre o filho dela, que é pré-adolescente. Segundo ela, hoje ele foi passar os 15 dias restantes de férias com o pai, e meu coração fica apertado. Primeiro porque assim que eu me separo já fico com saudades, e também porque às vezes eu fico com um sentimento que não entendo as necessidades dele como pré-adolescente. Vocês, mães, também passam por isso? Me dedico muito, mas na idade dele tudo parece uma grande questão. E olha que não é falta de esforço, mas fico naquela dualidade de querer agradar, mas também ter que educar. De não ceder a todas as vontades, para ele não ficar com a sensação de que pode tudo. Ser mãe é você dar o seu melhor. Filho não vem com manual. Lorenzo é de uma geração que nos tira da zona de conforto. Ele é extremamente inteligente e decidido. Me questiona sobre qualquer coisa que falo, seja uma explicação ou uma ordem. Não sei se sou só eu ou se todas as mães passam por esse sentimento de que estamos sempre devendo algo a eles.
Quantas vezes saímos para trabalhar com o coração apertado, mas sigo em frente, através de muita conversa e presença na vida dele, tentando entender tudo o que se passa e mostrar que em mim tem um porto seguro e que estou aberta para qualquer tipo de assunto. Amo meus filhos, mas ser mãe é um eterno aprendizado. E quando eu achei que já tinha virado o PhD, descobri que ainda estou na escola. Pois é, Luciana. Esse é o dilema que a maioria dos bons pais e boas mães passam diariamente. Quando acham que são PhDs no papel deles, é justamente o momento em que chega a hora de tomarem várias decisões entre apoiar as escolhas deles ou visar a adaptação deles ao mundo, indo contra eles. E realmente, filhos não vêm com manual. Complicado, não é? E agora você que está assistindo ao Hoje na Psicologia, você se identifica com a Luciana Gimenez? Apoiar as escolhas dos filhos ou visar a adaptação deles ao mundo? O que você acha da decisão de Tarantino em condenar a mãe dele até hoje por essa escolha? A mãe do Tarantino estava certa? Estava errada? Qual a sua opinião? Escreva aqui nos comentários.